Bem-vindos ao canal Sprint Talks. Aqui nós falamos tudo sobre a Fórmula 1, abordando as principais histórias do maior patamar esportivo do mundo. Se você assistiu à Fórmula 1 entre 2009 e 2013, você se lembra do KERS? E será que ele era maior e melhor do que o DRS? Hoje nós vamos debater isso no vídeo. Primeiro, vamos relembrar o KERS. O KERS, Sistema de Recuperação de Energia Cinética, se trata de uma tecnologia utilizada em veículos e foi utilizado pelas equipes de Fórmula 1 entre 2009 e 2014. Apesar da Fórmula 1 atual utilizar a força cinética para ajudar a recarregar as baterias dos carros, a forma que o atual sistema funciona é diferente do KERS, do início da década passada. O KERS funciona capturando a energia cinética gerada durante a frenagem do veículo e a armazenando para uso posterior. Essa energia, normalmente, seria dissipada como calor nos freios, mas com o KERS ela é convertida em eletricidade e armazenada em baterias ou outros dispositivos. Essa eletricidade pode então ser usada para fornecer energia adicional ao veículo, seja para impulsioná-lo ou auxiliar em sua performance. É interessante notar que essa tecnologia não é uma novidade, tendo sido implementada pela primeira vez em 1902, lá nos bondes de Newcastle, Inglaterra. Naquela época, os freios eram conectados a geradores para auxiliar na geração de energia durante possíveis crises energéticas. Mas como são feitas as etapas de funcionamento do KERS? Bom, o processo do KERS geralmente envolve os seguintes passos. Número 1. Frenagem. Quando o veículo freia, a energia cinética associada ao movimento do carro é convertida em energia mecânica nos freios. Número 2. A conversão para energia elétrica. Em vez de dissipar essa energia como calor nos freios, o KERS utiliza um sistema de recuperação para converter a energia cinética em energia elétrica. Isso é feito geralmente por meio de um alternador ou motor gerador acoplado ao eixo ou ao sistema de transmissão. Número 3. Armazenamento. A energia elétrica gerada é então direcionada para o armazenamento. Nos sistemas mais comuns, essa energia é armazenada em baterias, embora, em alguns casos, outros dispositivos de armazenamento de energia possam ser utilizados. Número 4. Liberação de energia. Quando o condutor precisa de potência adicional, como durante uma aceleração rápida ou ultrapassagem, a energia armazenada nas baterias pode ser liberada para fornecer potência elétrica ao motor do veículo. Número 5. Por último, a reciclagem contínua. Esse processo de recuperação e liberação de energia pode ocorrer repetidamente, proporcionando uma forma eficiente de otimizar o consumo de combustível ou a eficiência energética do veículo. Em 2009, o KERS foi introduzido na Fórmula 1. Na época, a energia era armazenada e os pilotos poderiam acionar um botão no volante para proporcionar um impulso de potência, facilitando assim as ultrapassagens. Na temporada de 2009, apenas 4 equipes o utilizaram em algum momento: a Ferrari, Renault, BMW e a McLaren. Durante a temporada, Renault e BMW eventualmente deixaram de usar o sistema. Nick Heidfeld foi o primeiro piloto a alcançar um pódio com um carro equipado com o KERS no Grande Prêmio da Malásia. A McLaren se tornou a primeira equipe a vencer um Grande Prêmio de Fórmula 1 com um carro equipado com o KERS, quando Lewis Hamilton venceu o Grande Prêmio da Hungria no dia 26 de julho de 2009. Na corrida seguinte, Lewis Hamilton se tornou o primeiro piloto a conquistar a pole position com um carro com KERS, com seu companheiro de equipe, Heikki Kovalainen, se classificando em segundo lugar. Isso também marcou a primeira vez que uma fila de largada foi ocupada inteiramente por carros com KERS. No dia 30 de agosto de 2009, Kimi Räikkönen venceu o Grande Prêmio da Bélgica com sua Ferrari equipada com KERS. Foi a primeira vez que o KERS contribuiu diretamente para uma vitória na corrida, com o segundo colocado, Giancarlo Fisichella, afirmando, abre aspas, na verdade, eu era mais rápido que o Kimi. Ele só me ultrapassou por causa do KERS no início, fecha aspas. Após a introdução do KERS no ano de 2009, o mesmo acabou gerando muitas discussões na categoria, pois na Fórmula 1 há um limite de peso que engloba o carro mais piloto. O sistema KERS, em seu início, pesava entre 25 e 40 quilos, algo que iria prejudicar bastante pilotos mais pesados na distribuição de pesos dos chassis. Na época, Rosberg, Kubica, Alonso e Räikkönen
foram pilotos que afirmaram ter perdido peso para não serem prejudicados pela nova tecnologia. Outro crítico do KERS, na época, foi o então presidente da Ferrari, Luca Di Montezemolo, que em 2008 ainda expressou insatisfação com a decisão da Fórmula 1 de implementar o sistema KERS para reaproveitar a energia cinética nos carros. Ele argumentou que a iniciativa implica em um investimento significativo que não resultaria em benefícios relevantes para o desenvolvimento das tecnologias em carros de rua. O KERS veio a ser removido do regulamento da Fórmula 1 na temporada de 2010, em um acordo entre as equipes para evitar a sua utilização. Antes da gente seguir, nos digam aí, vocês lembram dessa tecnologia na Fórmula 1? Acha que elas eram boas? Ruins? Deixa nos comentários para a gente ter uma boa discussão. Na temporada de 2011, o uso do KERS tornou-se opcional. De 2011 a 2013, o sistema de recuperação de energia cinética esteve nos carros da Fórmula 1, e os pilotos podiam usar essa energia extra estrategicamente durante a corrida ou na qualificação. O piloto Romain Grosjean, na época, afirmou: "Você tinha 100% de bateria para uma volta e podia usá-la onde quisesse, para atacar ou defender. Era muito legal poder usar essa energia sempre que quisesse. Como piloto, você pode decidir como se defender ou atacar. Isso é muito legal", disse ele. Ainda no ano de 2011, a Fórmula 1 trouxe o DRS, que já estamos todos acostumados, mas resumidamente, o sistema de redução de arrasto ou Drag Reduction System, DRS, é uma forma de ajuste de asa feita pelo piloto durante a corrida. Nos carros de Fórmula 1, é o flap superior da asa traseira que pode ser aberto pelos pilotos dentro de uma janela de condições específicas que prevê 1. Quando o segundo carro está até 1 segundo de distância do primeiro. 2. Quando ambos os carros se encontram na chamada zona do DRS, determinada pela FIA ao início de cada prova. 3. Depois de 2 voltas completadas ou depois de 2 voltas completadas após a saída do safety car. E 4. Em condições climáticas favoráveis. Não é permitido o uso do DRS em chuva ou neve, por exemplo. O KERS e o DRS estiveram juntos de 2011 até o final de 2013. Porém, se vermos os números de ultrapassagens, ele aumentou principalmente nos últimos 6 anos. Porém, o KERS dava uma maior liberdade para os pilotos, pois poderia ser acionado a qualquer momento, diferentemente do DRS. Muitos fãs também criticam ambos os dispositivos, alegando que antes deles, os pilotos tinham que ultrapassar no braço, na força. E esse foi o vídeo de hoje. Galera, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Mais uma vez, não se esqueça de deixar o like no vídeo, de se inscrever no nosso canal, de dar uma força compartilhando, comentando, se inscrevendo principalmente e acompanhando os nossos vídeos, porque a gente está trazendo muita coisa legal, muita coisa bacana. Estamos voltando com o nosso canal nesse novo início, nesse novo ciclo, e eu espero que vocês gostem. Se liguem, ativem a notificação do sininho, porque tem muito mais coisa por vir. É isso, galera. Valeu, fui!